Pessoal, ter longevidade significa viver mais e melhor. Para conseguir isso, é necessário adotar hábitos saudáveis e melhorar a qualidade de vida. Ao manter os cuidados com a saúde do corpo, da mente, é possível chegar à melhor idade com disposição para aproveitar as coisas boas da vida. E para ajudar a entender mais sobre esse assunto, eu convido a médica geriatra e especialista em longevidade, a doutora Sara Mello. Seja bem-vinda, doutora Sara. Obrigada, Cleide. Muito boa tarde. Prazer. Prazer também. Fico muito feliz para poder passar um pouco dessas informações que, às vezes, embora no senso comum muita gente saiba, né? A gente tem muita coisa a ensinar as pessoas a aprender também sobre Então isso. vamos sentar aqui no meu sofá e vamos bater um papo aqui. A partir de que idade, doutora Sara, que eu procuro uma profissional, uma geriatra? A pergunta que eu mais recebo talvez seja essa. E, de acordo com o consenso, né, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o idoso é aquela pessoa acima dos 60 anos. E como a minha especialidade médica lida com o idoso, então, teoricamente, a partir dos 60. Mas eu tenho recomendado fortemente aos meus pacientes, aos parentes dos meus pacientes, que busquem o especialista muito antes disso, já que a gente está pensando numa medicina preventiva, né? Após os 60 anos, muita coisa já aconteceu, muitas situações já estão instaladas, doenças, então a gente correr atrás do prejuízo é um pouquinho mais difícil. É possível, mas é um pouco mais difícil. Tá. O que é a longevidade? Olha, são dois conceitos muito interessantes da gente falar, que é o que é a expectativa de vida e o que é a longevidade. A expectativa de vida é aquela estimativa em números de anos que uma pessoa pode viver, né? No Brasil, a nossa expectativa de vida é numa média de 76 anos. Já a longevidade é o prolongamento dessa vida além da média. Então, tem países no mundo inteiro, regiões no mundo, em que a longevidade acima dos 100 anos é uma coisa muito comum, né? Os longevos, né? Como a gente fala. Então, a longevidade, ela está associada à expectativa de vida, mas quando isso ultrapassa uma média. Aí tem que ver também fatores ambientais, alimentação, estilo de vida. Tudo isso contribui. No Mediterrâneo é danado para ter essa gente assim, né? Exatamente. Existem 5 zonas no mundo chamadas de Blue Zones. Inclusive tem uma série na Netflix muito interessante que fala sobre essas características dessas regiões. Como é que chama? Blue Zone, as zonas azuis, em inglês. É o nome da série. Da série. É muito curioso, assim, e está mostrando justamente quais são os fatores que influenciam essas 5 regiões no mundo a terem a média da população acima dos 100 anos. E a gente pensa, deve ser uma cidadezinha muito pacata, muito rural e tudo. Não, tem regiões muito urbanas, né? Tem regiões tem uma região na Itália, realmente, como você mencionou, né? A dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta nutricional muito bem lembrada quando a gente pensa na melhor forma de se nutrir, né? Então, realmente, existem vários fatores que contribuem para a longevidade. Como você mesmo disse, além da alimentação, os fatores ambientais, os fatores socioeconômicos, com certeza, influenciam muito. Os fatores neurocognitivos, né? No que tange a uma pessoa ter maior capacidade mental e uma reserva mental, uma reserva neurológica que a mantenha com o cérebro saudável por mais tempo. Porque a gente está aqui falando em viver mais anos, mas com qualidade, né? A gente quer ter consciência daquilo que a gente está fazendo, a gente quer ter autonomia, independência, isso tudo também depende das nossas capacidades mentais. E você falou em reserva? Reserva cognitiva. E como é que eu adquiro isso? Olha, também é uma coisa assim, é muito simples na prática, com certeza. Reserva cognitiva é tudo aquilo, são todas aquelas habilidades mentais que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, desde a nossa juventude, da nossa infância, até na fase adulta. Então, assim, quanto mais o nosso cérebro se exercitar, mais ele vai ter estoque disso, né? Como se fosse uma poupança, uma poupança com uma reserva mesmo, uma reserva cognitiva. E aí, quando a gente for precisar de ter uma maior demanda neurocognitiva no final da vida, quem se exercitou mais ao longo do tempo será melhor sucedido, né? Por exemplo, uma pessoa que estudou línguas,
ou que leu bastante, não necessariamente precisa ter uma condição socioeconômica bastante boa para ter uma boa reserva cognitiva. Claro que isso facilita, né? Mas uma pessoa leu bastante ao longo da vida, estudou, aprendeu algum instrumento, sempre teve uma boa interação social com muitos amigos, que isso também estimula muito o nosso raciocínio, a nossa atenção, a nossa comunicação. Essa pessoa, a tendência que ela tenha demência ao final da vida é muito inferior do que aquela pessoa que pouco se exercitou, que pouco exercitou seu cérebro. Então, da mesma forma que a gente tem a nossa reserva muscular, que é muito importante, a gente tem a nossa reserva cognitiva também. E quando é que eu percebo que eu estou precisando melhorar isso, que eu estou perdendo isso, que eu estou achando, por exemplo, tem um copo aqui de alumínio e eu estou gesticulando e, logicamente, apareceu a minha sombra ali, porque refletiu. Aí eu, que já estou mais com 70 anos, falei, ih, gente, parece que tem fantasma aqui. Olha. E isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Ou seja, tipo assim, que fantasma? Isso aqui não é nada, não. É minha mão que fez assim. E isso são toquezinhos que a gente deve preocupar? Na verdade, uma das coisas que eu tenho mais visto no consultório, que as pessoas me buscam para questionar, é justamente, primeiro, em relação aos esquecimentos, né? Começar a esquecer nomes de pessoas, datas. E é claro que hoje, no mundo moderno que a gente vive, né, a gente pouco exercita o nosso cérebro como antigamente. Tem gente que não sabe qual que é o seu número pessoal de telefone, porque praticamente não tem que lembrar o telefone de ninguém, muito mesmo o seu próprio. Então, realmente, o mundo moderno tem nos facilitado e também tem nos dado alguns prejuízos. Mas os esquecimentos, é muito bom lembrar sempre que esquecer não é normal, tá? Conforme a gente vai envelhecendo, nosso cérebro vai ter algumas adaptações, sim. Como, por exemplo, precisar de maior tempo para entender uma determinada tarefa para ser feita, mas aquela tarefa é facilmente cumprida, embora a pessoa precise de um pouquinho mais de tempo para compreender. Mas esquecer totalmente, não se recordar, isso não é normal. Então, sempre que houver alguma alteração nesse sentido, da memória principalmente, é um momento da gente começar a acender a luzinha amarela para procurar o especialista, seja ele geriatra, às vezes o neurologista, mas especialmente o geriatra, que é o médico que sabe lidar não só com a questão da memória, mas tudo que permeia um envelhecimento, um organismo que está, né, no processo de envelhecimento. A questão da sua especialidade, como que está a evolução dos medicamentos, das terapias? Estão muito avançadas. Eu acho que as tecnologias, então, esse é o ponto muito positivo, né, das tecnologias. Muitos estudos estão avançando, principalmente no tratamento e talvez na reversão do Alzheimer, que hoje a gente sabe que é a principal demência que nós temos, né, no mundo. A gente sabe que não existe até o momento nenhuma forma de cura para o Alzheimer, mas existe tratamento que a gente consegue diminuir os sinais e sintomas, prolongar a vida daquela pessoa, mas cura efetivamente ainda não encontramos, mas existem estudos que já têm alguns sinais de que a gente pode estar nesse caminho, né? Mas falando de medicação propriamente dita, como a medicação ajuda a controlar os sinais e sintomas que tem a ver com a memória, que também está muito relacionado ao comportamento, né, de uma pessoa com demência, dei o exemplo da demência aqui, como sintomas agressivos, sintomas depressivos, né, sintomas alucinógenos e outras questões, os medicamentos conseguem controlar muito bem isso. Mas é importante dizer que a gente não está falando apenas em medicação, né? Existe uma outra parte muito importante, que é a terapia não medicamentosa, que é uma parte, eu diria que tem a contribuição de meio a meio, né? Eu acho que a medicação corresponde a 50% do tratamento, eu sempre falo isso para os meus pacientes, e a outra parte é o nosso estilo de vida, o que a gente faz, o que a gente escolhe fazer. E isso desde muito jovem, né? Isso tudo vai influenciar lá na frente. Nós estávamos falando sobre genética, mas antes de falar sobre isso, eu queria que você dissesse pra gente quais são os pilares básicos para ter uma longevidade. Olha, um envelhecimento bem-sucedido, eu diria 5 pilares fundamentais, assim. Uma alimentação adequada, uma alimentação saudável. E quando a gente pensa numa alimentação saudável, é aquela alimentação mais natural possível, né? Então, mais orgânica. Mais orgânica possível. Alimentação, exercício físico,
O exercício físico, ele já é muito bem entendido, estabelecido, não apenas como uma mudança estética, uma preservação da nossa estética ou diminuir a flacidez, não. O exercício físico, ele é um potente protetor neurocognitivo também. Conforme a gente vai se exercitando, existem diversas substâncias que são liberadas e protegem o nosso cérebro. Então, se exercitar não é só para você manter seu shape, o que é muito importante também, principalmente no que tange a sarcopenia, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a força e a gente vai diminuindo, na verdade, a nossa massa muscular. É verdade. Né? Ocorre uma lipossubstituição. A gente perde massa muscular e ganha gordura. Então, às vezes, um idoso está até num peso considerável adequado, mas se a gente vai analisar a composição corporal dele, ele tem muito pouco músculo e muita gordura, né? Então, e o músculo é o que nos permite levantar de um sofá com facilidade, porque o nosso quadríceps vai estar bem trabalhado. Agora, aquele idoso que tem dificuldade para levantar, além de problemas articulares, que são também auxiliados pelo processo dos exercícios e tudo mais, tem a questão muscular. Então, se você quer carregar suas sacolas, eu estou dizendo assim, coisas banais do dia a dia. Se você quer carregar suas sacolas de compra quando você tiver seus 70, 80 anos, se você quiser ter independência, tomar um banho sozinho, pentear o cabelo sozinho, você precisa ter músculo para isso. Então, alimentação adequada, exercícios físicos. Eu gosto de falar, e a gente sempre tem que falar do círculo social, do convívio social, que isso é nós seres humanos somos seres sociais. A gente precisa da interação. E como falamos no início, a nossa interação, isso também é um grande estimulante para o nosso cérebro. A gente conversando, a gente precisa compreender, a gente tem que escolher as palavras adequadas, não só na parte da comunicação, mas na parte afetiva. A gente estar ao lado de alguém, saber que temos uma rede de apoio, isso é fundamental, inclusive, para a nossa saúde mental. Que seria um quarto fator, né, a saúde mental, não só pensando, claro, em nos sentirmos amados, mas também em proteção de problemas ansiosos e problemas depressivos, que isso também está alastrando de uma forma muito frequente no nosso meio. Eu costumo falar também para os meus pacientes que a terceira idade é uma fase de muitas perdas, né? A gente convive com muitos lutos. A gente perde o contato físico com os nossos parentes, né, os nossos filhos que vão. A gente perde muitas das vezes a nossa identidade social, porque a gente se aposenta, a gente não está mais contribuindo para a sociedade, a gente perde isso. A gente perde até questões financeiras, dependendo de como você se organizou ao longo da vida. A gente perde pessoas que falecem. Então, assim, a terceira idade, se a gente for olhar por um ângulo, por uma ótica mais negativista, ela realmente vai ter muitas perdas. E tem mais um fator aí. A gente convive com o etarismo. Exatamente. O etarismo, para quem não sabe, é aquele preconceito, né, com a pessoa da terceira idade, com a pessoa mais velha. E isso é degradante para a pessoa que sente isso, né? Então, assim, é como se fosse um bullying mesmo, né? É um bullying de uma pessoa que, muitas das vezes, se sente em plenas condições, e realmente, às vezes, até está em plenas condições de decidir, de fazer tudo aquilo que ela quer, mas, às vezes, por uma rede de proteção da família, acaba impedindo. Por exemplo, ter uma senhora em casa que, né, antigamente, em alguns países, antigamente era vista, em alguns países ainda é vista como a matriarca da família, aquela que detém a maior sabedoria, que a decisão dela é soberana a todos os outros. Pelo etarismo, não. Essa pessoa, ela tem a voz calada, abafada, independente do que ela queira, do que ela pense, independente de toda a experiência de vida que ela teve e ela tem uma determinada opinião, aquela opinião não vale de nada. Vamos deixar os jovens decidir, porque os jovens é que sabem melhor, eles que têm, né, maior domínio sobre determinada situação. E, como você mesmo disse, isso é extremamente degradante. E eu preciso só lembrar que todo mundo vai envelhecer. E se tudo der certo... Se você tiver sorte. Se tudo der certo, existem só 2 caminhos. Ou você morre jovem, ou você vai envelhecer. E se você pensar que quando você estiver, daqui a alguns anos, e sofrer esse tipo de bullying, sofrer esse tipo de retaliação, ser cerceado, né, na sua voz, na sua opinião, tenho certeza que você não ia gostar disso. Então, a gente tem que tratar o outro, porque aquele outro é o nosso eu do futuro.
né? Então a gente precisa realmente mudar um pouco essa cultura na sociedade. Doutora, para a gente fluir essa nossa conversa, tudo que você fala, eu presto atenção, porque talvez no que você me falou eu tenha um outro gancho para fazer uma outra pergunta. Sim. Isso é uma interação. O que eu estou vendo ultimamente é que as pessoas não estão com paciência para conversar. Eu chego para você e falo, doutora, o meu carro, ele fundiu o motor. Ah, Cleide, você precisa de ver o meu. Que problema que foi? Aí vem o seu problema e eu me calo para ouvir o seu problema. As pessoas estão muito carentes e muito egoístas e quando elas falam, quando você está falando, eu fico olhando para você, balançando a cabeça. Talvez você está falando uma coisa que eu não concordo, eu fico assim, mas louca para te interromper logo e falar. Esse tipo de comportamento também diminui a qualidade de vida da pessoa? Na verdade, isso está relacionado ao imediatismo, né? Hoje, nosso mundo, tudo tem que ser a tempo e a hora. Nós não estamos, eu digo a minha geração, né? Nós não estamos acostumados a esperar o tempo da colheita, saber o tempo de plantar, o tempo daquilo crescer e o tempo da colheita acontecer. A gente quer tudo que seja o mais imediato possível. Outra questão que você mesmo levantou é justamente a questão do egoísmo, né? A gente está muito preocupado com o nosso próprio umbigo, com as nossas questões. A gente parece que existe uma competição velada de que o meu problema é maior que o seu, ou de que a minha felicidade é maior que a sua, ou de que tudo que é meu é melhor do que o do outro. E isso acaba gerando um impacto negativo, principalmente porque acaba gerando uma atmosfera assim negativa de sentimentos ruins, né? Uma coisa que eu costumo falar também são os 7 pecados capitais que estão, né, cada vez mais aflorados no nosso meio. A inveja, a questão da preguiça, todos eles estão assim muito atrelados e hoje a gente precisa realmente mudar essa percepção. Programas como esses que fazem a gente parar um tempinho para entender ou ouvir as coisas que a gente já conhece de uma forma mais, de repente, às vezes mais fácil da gente compreender, é o que muda a consciência das pessoas, né? O mundo está em avanço, isso é maravilhoso, a gente não vai retroceder, mas existem coisas essenciais que a gente precisa, né? O tempo, a paciência, olhar para o outro, nos preocupar muito mais com o outro do que conosco, né? Cristo ensinou isso e eu acho que não existe nenhum professor mais sábio para nos guiar nessa questão, né? Nós falamos sobre os medicamentos que estão avançando aí para ajudar na cura de doenças como Alzheimer, mas o que a genética pode nos ajudar? O que esse trabalho científico pode nos ajudar a melhorar? Porque longevidade a gente pode até ter, né? Chegar aí aos 100 anos e tal, mas com qualidade, se sentir bonito, porque o espelho, ele reflete a nossa autoestima, né? Sim, também. A genética, ela está ligada principalmente à hereditariedade, né? Os nossos genes, o nosso DNA, é ela que determina a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele. Existem alguns genes que não são modificáveis. A gente não consegue agir a ponto de modificar aquela estrutura, aquilo que está determinado para si. Mas os estudos, o avançar da genética, enfim, têm encontrado algumas possibilidades da gente intervir. Alguns dizem que isso é realmente brincar de Deus, né, de querer modificar algo que, pelo destino, deveria acontecer. Mas mais do que falar de genética, eu gosto de falar da epigenética, que é uma outra situação, é uma outra vertente, que é uma parte da genética dos nossos genes que podem facilmente ser modificados, não em laboratório, né, como essa parte da genética que é algo muito mais complexo, mas genes que podem ser modificados, ou seja, expressados ou suprimidos de acordo com simplesmente o nosso comportamento, com o nosso estilo de vida. Por exemplo, uma paciente, uma mulher que tem história de câncer de mama na família, mãe, avó tiveram, então assim, de acordo com a genética, de forma hereditária, ela vai ter uma propensão muito maior de apresentar essa doença também. Mas, dependendo do estilo de vida que essa pessoa desenvolver, se ela se der conta, se ela for apresentada a consciência de que ela precisa ter uma alimentação melhor,
precisa se exercitar, precisa controlar seu peso, controlar sua glicemia. Ela escapa. A predisposição diminui muito, praticamente fica imperceptível. E uma outra pessoa, uma outra paciente que não tem hereditariedade, a mãe não tem câncer, a avó não tem câncer, se ela tem um estilo de vida ruim, ela tem maior propensão de ter câncer de mama. Então, a epigenética é uma coisa que está ao alcance de todos nós, é uma coisa fácil da gente intervir, né? Não é nada muito distante, assim. Eu acho que é muito palpável e que realmente a gente precisa trazer à luz para que as pessoas entendam. Quando a gente fala o tempo inteiro, tem que ser saudável, tem que alimentar saudável, tem que se exercitar, fica aquela coisa assim, todo mundo já não aguenta mais ouvir sobre isso, e realmente isso impacta lá na frente. Não acredite que é só balela, que é só uma frasezinha bonita de que qualquer médico diz. É porque realmente a gente está pensando no futuro. Daqui a alguns anos, agora 2025 já é ano que vem, né? Mas assim, em 2050 a gente porque antigamente a gente fazia essas previsões. Mas em 2050 a gente estima que tenha mais, se não me engano, mais de 40%, 30% da população acima dos 60 anos no Brasil. O impacto disso, não só questões socioeconômicas, de previdência, mas questões de saúde. Como que essas pessoas, acima de 60 anos, não saudáveis, vão sobreviver no país? Isso vai impactar em tudo na vida do país inteiro. Então, hoje, essas pessoas que terão essa idade avançada, elas são crianças agora. Então, é isso, a gente precisa atuar nesse momento. E lá no seu consultório, você tem tudo isso disponível para os seus pacientes? Sim, inclusive, falando em genética, né, consegui colocar... Na verdade, eu estou trabalhando com isso mais recentemente, com testes genéticos. É muito curioso quando a gente apresenta, uma pessoa faz esse tipo de exame, a gente consegue identificar diversos genes e diversas propensões a doenças que às vezes ela não tem ainda, que ainda não desenvolveu. E a partir desse mapeamento, a gente consegue traçar planos. Como eu falei, o meu grande objetivo, né, além de atender os pacientes mais velhos, né, septagenários, octogenários, pessoas de 70, 80 anos, eu vou continuar atendendo essas pessoas, mas eu quero atender as pessoas de 40, 50 anos. E quando a gente mostra esse tipo de mapeamento, a gente consegue fazer um programa de longevidade. A gente consegue programar, na verdade, né? Como é que será esse processo todo. Então, na minha clínica temos isso, além desses testes genéticos, todas as avaliações importantes para o controle das doenças que já existem, para a prevenção de novas doenças, que eu acho que é isso que faz a diferença na prática clínica.